Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep, estou aqui mais uma vez com vocês pra gente debater alguns temas do esporte eletrônico que assolam a mente das pessoas, sempre trazendo aqui alguns fatos, argumentos e apresentando mais embasamento para vocês poderem sair do mundo dos achismos e começarem a entender um pouco mais a estrutura do esporte eletrônico e aí sim poderem dar as suas opiniões com base em fatos, em argumentos. Mas, mais uma vez, lembrando e sempre falando aqui, não sou o dono da verdade, eu só apresento para vocês alguns fatos, algumas opiniões embasadas em informações específicas e no final do vídeo vocês dão a sua opinião sobre o que vocês acharam e qual do lado vocês vão adotar e qual vão escolher após os argumentos que eu vou apresentar e vou apresentar o meu lado também aqui nisso tudo. Então, vamos pro vídeo? Hoje o assunto não poderia ser outro, assim como prometi semana passada, a gente vai falar sobre ligas franqueadas versus ligas de primeira e segunda divisão. Beleza, vamos pro quebrando o gesso dessa semana então, falando desse tema que acaba sendo muito polêmico porque ele divide opiniões, mas eu sinto que quando a gente fala de comunidade, a comunidade ela tende muito mais para um dos dois lados. Primeiramente explicando aqui um pouco mais sobre esse vídeo. Atualmente, como todo mundo sabe, o CBLOL adota um formato de franquia, uma liga franqueada, 10 times, onde eles são donos das vagas, onde não existe rebaixamento e eles vão ficar nessas vagas para sempre até que, sei lá, eles queiram vender, eles não queiram mais fazer parte do campeonato ou, em casos muito específicos, seria infringir algum tipo de regulamento e norma da liga, ele pode ser retirado, convidado a vender a sua vaga para outra organização. Esse é o modelo padrão de franquia. Do outro lado, a gente tem o modelo de acesso, por assim dizer. As ligas onde o Brasil foi muito mais consolidado em todos os seus esportes ao longo dos anos, que é quando você tem séries diferentes e qualquer time de qualquer pessoa pode ir subindo nessas ligas de acesso até chegar na liga principal. É uma coisa que, por exemplo, acontece no futebol brasileiro. A gente tem 4 séries no Campeonato Brasileiro de Futebol, né? A Série A, a Série B, a Série C e a Série D. Qualquer time, se eu quiser agora juntar mais 10 amigos e fazer lá o Mitológicos SA e começar a jogar, e eu for campeão da Série D, campeão da Série C, da B, eu chego na A e eu vou jogar contra o Flamengo. Nada vai me impedir de poder fazer isso. Se eu seguir os regulamentos da CBF, da FIFA e cumprir todos os requisitos, o meu time vai poder sair jogando e caso ele consiga os acessos, ele vai chegar na liga principal mesmo sem, sei lá, ninguém receber salário, são 11 jogadores incríveis que marcaram a história do mundo e eu vou estar lá jogando contra Flamengo, vou estar jogando contra outros times caso eu fique top 4 do Brasileirão, eu vou jogar Libertadores e por aí vai. Então é uma liga onde o acesso ele é mais abrangente, onde esse trânsito de novos jogadores pode acontecer. E aí qual é o grande ponto? Muitas pessoas preferem uma, muitas pessoas preferem outra. Aqui nesse vídeo eu vou tentar dar os pontos positivos e negativos de ambos os lados, e aí, no final das contas, a gente, vocês aí desse lado e eu aqui desse, vamos escolher a liga que vocês preferem mais, aquilo que vocês mais gostam e se adaptam. Começando pelas ligas de acesso. Primeiramente, aqui no Brasil tem um argumento muito forte já a favor dessas ligas, que é a história. Aqui no Brasil, durante praticamente toda a nossa existência, todos os esportes que existem por aqui foram em ligas de acesso. O futebol, o vôlei, futebol de salão, basquete, qualquer coisa. Seus campeonatos de colégio por aí, interséries, sempre foi nesse esquema de existe uma liga principal com os grandes times, mas existe a Série B, a Série C, a Série D, onde times menores vão se reunir, ter oportunidade de jogar, e caso algum grande time apareça, ele vai conseguir fazer a sua run, alcançar o patamar dos maiores, ter acesso à Série A, assim revelando um novo time, novos talentos, novas possibilidades. Isso sempre foi bastante unânime no esporte brasileiro em geral, não falo nem do esporte eletrônico, eu falo do esporte brasileiro. Atualmente, a NBB e a Liga de Futebol de Salão, né, de futsal do Brasil, elas são franqueadas, se eu não me engano tem algumas outras ligas aqui que seguem esse modelo também, mas o futebol, por exemplo, que é a grande força do Brasil até hoje, sempre foi em maneiras de série de acesso. Falando isso, então, o brasileiro ele tem esse contato, esse carinho, essa familiaridade maior com as ligas de acesso. Então, quando você olha para um campeonato desse esquema, você se sente mais em casa, você se sente mais acolhido. Você olha para aquilo e fala, eu conheço um pouco mais isso, faz parte da minha realidade.
Então, só por esse ponto, as ligas de acesso, como a gente vai chamar aqui nesse vídeo, elas já ganham um pouco mais da simpatia do brasileiro. Quando a gente fala de esporte eletrônico, isso ainda corrobora, isso ainda reforça tudo mais. Porque no CBLOL, até 2020, as ligas também eram tratadas como ligas de acesso. A gente tinha o Brasileirão, que era o campeonato ali com os grandes jogadores, com os grandes times, o CBLOL, mas existia, antes do circuito desafiante, existiam ligas menores que davam acesso no sistema de pontos ali, onde eles jogavam a Série B para poder ter uma possibilidade de jogar um relegation com Série A. Então, antes de existir o circuito desafiante, que foi quando a Riot meio que unificou todos esses torneios, você tinha ali Go for LoL, você tinha campeonato da Razer, você tinha campeonato da XLG Cup, não lembro qual era o nome, X-Fire. Tinha vários campeonatinhos que somavam pontos e aí eles jogavam ali um dos melhores pontuados para ter acesso à possibilidade de jogar relegation contra os times que ficariam últimos do CBLOL. Caso eles ganhassem, eles subiam e iam diretamente então para Prime ali, pro Campeonato Brasileiro de League of Legends. Então a gente acabou sendo mais familiarizado com esse tipo de campeonato porque foi a nossa realidade ali durante, sei lá, 8 anos de League of Legends. E o público sempre ficou nesse aspecto de acreditar que esse sistema poderia fazer melhor pelo League of Legends. Agora vamos para pontos positivos do sistema, tirando o carinho, tirando o nosso apego emocional. De fato, um sistema de ligas de acesso permite que mais times apareçam, que mais jogadores possam aparecer, porque a rotação vai ser muito mais constante. Se um time estiver desempenhando mal no CBLOL, ele vai cair, e um time que vai ser melhor do que ele vai aparecer. Vai ser a chance de a organização começar a se monetizar mais, vai ser a chance de uma organização começar a ter o seu trabalho aos poucos reconhecido e, se conseguir consolidar o seu trabalho, virar uma grande empresa, virar uma grande potência, virar uma referência de cenário, porque foram assim que todos os times que hoje são gigantescos no CBLOL começaram a aparecer lá atrás. A PEN um dia foi pequenininha e aos poucos foi garantindo seu público, garantindo seus títulos, a Cade a mesma coisa, a INTZ a mesma coisa, a Kabum a mesma coisa. Essas equipes que são várias vezes campeãs, a Red, e conseguiram lá atrás se reerguer, subiu, caiu, foram trabalhando a sua imagem e permanência até elas virarem essas grandes gigantes. E também a possibilidade igual acontece com os jogadores. Pequenos jogadores, já quantos vocês não conhecem aí, vocês que são mais velhos no cenário, que viviam de copar o circuito desafiante? Uma galera ia lá, montava um time, ganhava o desafiante, vendia a vaga. Ou mesmo que não ganhasse o desafiante, ficava em segundo, terceiro, jogava o relegation, ganhava do time do CBLOL que ficava ali nas últimas posições e conseguia vender a vaga. Era mais um método de poder ali ganhar dinheiro, ou até mesmo subia com o time, juntava 5 jogadores, fazia uma tag, às vezes nem se afiliava a um time específico, mas juntava ali 5 amigos, eles mesmos faziam um time com a tag deles, ganhavam ou ficavam numa posição boa ali no circuito desafiante, conseguiam acessar o CBLOL e aí lá dentro conseguiam um contrato melhor, viam que a equipe queria abraçar eles e fazer essa inclusão. Então existe nesse sistema de divisões, esse sistema de acesso, mais possibilidade de rotatividade. Mais pessoas vão aparecer, mais empresas vão aparecer e, consequentemente, existe uma chance de novos talentos e novas empresas e novas possibilidades aparecerem para o cenário. Um outro ponto que muito se fala também é a competitividade. Porque é uma coisa que eu vejo bastante, a galera falando, o modelo de franquia é uma merda, porque já que não vai cair, os caras se acomodam. Os caras vão jogar com a bunda, as organizações vão cagar, vão contratar um monte de gente meme, sabe que a vaga deles está garantida. Então os caras vão ficar lá jogando de qualquer jeito porque sabe que o emprego deles está garantido. Eu não concordo em nada com essa afirmação, mas tentando pegar e pensar alguns argumentos no meio dessa frase que possam fazer sentido, de fato, você saber que você vai ser rebaixado e que você vai poder perder a chance da sua vida vai fazer você se coçar sim mais. Você vai querer se esforçar sim mais para poder não cair. O time vai se preocupar em não perder a vaga dele no CBLOL, porque se ele cair, ele pode simplesmente acabar, como vários times acabaram. Um time que tava no CBLOL tava lá ganhando o dinheiro dele de patrocinador, ganhando dinheiro do CBLOL, que ele também tem direito, é uma verba que ele recebe do campeonato por estar jogando o campeonato. E aí ele vai lá, cai pro desafiante, acabou. Ele não tem direito a mais nada disso, vários patrocinadores vão embora, porque a audiência do circuitão da época não era igual, nem de perto, nem chegava na sombra do CBLOL, então a exposição não era igual, então muitos times que caíam no CBLOL simplesmente acabavam. Então, sim, tanto o time quanto o jogador ia dar a vida para poder continuar no CBLOL, porque eles sabiam que cair para o circuito desafiante, para a Série B, podia ser o fim da carreira deles ou o fim de uma empresa.
Então, sim, claro, esse ponto de que quando você sabe que você pode ser rebaixado, existe uma chance maior da pessoa se esforçar, ele é válido. Eu vou trabalhar um pouquinho mais ele quando a gente falar da franquia já já, porque eu não concordo 100% com as afirmações que fazem em cima, mas é inquestionável que quando você tem ali na sua frente a chance daquilo que você ama, é apaixonado e faz com muito carinho, muito amor e com respaldo financeiro acabar e você puder fazer alguma coisa por aquilo, você vai atrás, você vai querer se esforçar, salvo raríssimas exceções que vão dizer, ah, foda-se, eu vou estar para outro time, vou me contratar mesmo assim, eu não tô nem aí e vou deixar qualquer coisa acontecer, que vai ser exceção da exceção da exceção, mas sim, o rebaixamento, a chance iminente de o seu sonho acabar, vai obrigar com que você se mexa mais, se dedique mais e se concentre mais no seu foco, que é ganhar no final das contas. Acho que pontos positivos, esses são os grandes fortes disso tudo. Mas agora os pontos negativos das ligas de acesso. O principal de todos eles é o principal ponto positivo das ligas franqueadas, que é instabilidade. Quando você tá numa liga de acesso, você não pode fazer planejamentos a longo prazo, na maioria das vezes. Porque você não sabe se você vai estar naquela liga daqui a um ano. Você não sabe se você vai estar na liga daqui a 2 anos. Você não sabe se você vai estar na liga nem naquele mesmo ano. Então, quando você para planejar a sua vida sem uma liga franqueada, você tem que pensar basicamente sempre split a split. E quando você fala isso em esporte, ao meu ver, isso é terrível. Porque você não pode se planejar com contratos de longo prazo. Você não pode fechar com um jogador durante 2 anos ali para tentar trabalhar aquele jogador na mentalidade da sua equipe, fechar um elenco, fazer tudo direitinho. Porque se você faz isso e vamos supor que você caia, como é que você vai pagar esse cara? Você vai fazer o quê? Se você não for uma equipe gigantesca que caiu sem querer, tipo como aconteceu com a PEN da vida, sabe, a Red que passou um tempasso lá no circuitão. Se eles não tivessem a saúde financeira de um monte de patrocinador e até de dinheiro dos próprios donos que têm bastante dinheiro nas suas vidas para injetar lá dentro, essas equipes poderiam ter acabado. Né? Como várias equipes do CBLOL acabaram quando elas caíram. Olha a CNB, uma potência, pô. A CNB sempre foi um time tradicionalíssimo do cenário de esporte eletrônico. Quando a CNB foi rebaixada do CBLOL, acabou. A linha da CNB, para jogar campeonatos, basicamente, acabou. O que eles fizeram foi virar ali uma hub de negócios, de streamer, tem lá o Preparando Campeões, mas como um time competitivo de alto nível, acabou. Um time super tradicional como a CNB. Então, quando você tá no sistema de cai e acende, você sim dá mais chance de pessoas ascenderem. Só que você deixa as pessoas que estão lá em cima e que lá não são mega clubes super preparados com a possibilidade de tudo acabar da noite pro dia. Até patrocinadores. Como é que eu vou patrocinar um time num contrato de longo prazo, vou assinar ali 5 anos com o time, dando uma verba gigante para eles poderem contratar jogador, fazer trabalho de imagem, né, fazer todo um trabalho de background, filmagem, documentário, se eu não sei se ano que vem ele vai estar no CBLOL. Então você cria uma instabilidade financeira para todo o ecossistema. Eu, como patrocinador, não vou colocar dinheiro no time que pode cair no outro ano, como o PIN já caiu, né, como a Red caiu, grandes times, CNB que foi embora, né, e eu como time também não vou querer botar uma granaça no meu time, sendo que se eu der uma vacilada, sei lá, eu montei um time que em tese era um timaço, os caras não clicaram, foram rebaixados. Caralho, o que é que eu faço agora? Eu não tenho mais o dinheiro do CBLOL, meu patrocinador foi embora, como é que eu mantenho essa folha salarial gigante? Se eu não conseguir manter, vou ter que rescindir o contrato, pagar uma puta multa, vou ter que agora me reinventar inteiro com pouco dinheiro, então a instabilidade, pra mim, é o ponto mais negativo desse sistema de altos e baixos. Mas aí você fala, ah, chefe, mas aí é problema desses times, pô, os caras têm muito dinheiro, eles vão poder se reinventar. Ok, eu entendo o seu ponto de vista, eu tô falando aqui única e exclusivamente como cenário, vendo o bem do cenário como um todo. Porque quando você tem mais tempo para se planejar, quando você tem mais segurança, permite-se que você faça movimentos muito mais arriscados, muito mais bruscos e um investimento muito mais pesado. Então, para mim, esse ponto da instabilidade é o ponto principal que fala contra as ligas de acesso. Falando um pouco agora das ligas franqueadas, para quem me conhece um pouco mais sabe que eu admiro muito as ligas franqueadas porque eu sou um grande fã de esporte americano, né? NFL, né? NBA, comecei a acompanhar um tiquinho de nada, um pouquinho mais. E aí qual é a grande diferença? Nas ligas franqueadas, os times são donos das vagas. Esse é o grande ponto. Não existe rebaixamento numa liga franqueada. O time compra a vaga, no caso do CBLOL, da dona do jogo, que é a Riot, e a partir daquele momento ele está eternamente, com muitas aspas, garantido na liga, a não ser que ele infrinja uma regra, que ele fique numa posição desfavorável durante muitos anos,
A liga, então, nesse caso, poderia pedir para esse time se retirar, porque ele vai fazer mal para a liga. Porque o grande ponto quando você franqueia uma liga é esse. É a estabilidade, olha a grande diferença, de uma liga que uma liga passa a ter quando ela é franqueada. Por quê? Vamos lá, pontos positivos de uma liga franqueada, ao meu ver. Primeiro de todos, como eu já falei, estabilidade para todo mundo que está envolvido. Um investidor, um patrocinador, vai poder olhar para aquela liga e falar: ok, esse time vai estar nessa liga para sempre. Então, tem sentido eu fazer um contrato de 5 anos com esse time, dando para ele 2 milhões de reais por ano, para ele gastar com o time dele, com o CT, fazer toda uma plotagem com a minha marca, fazer um branding ali onde eu vou estar do lado, como por exemplo, sei lá, a Burger King fez agora com a Loud, como a BMW ou Mercedes, eu nunca lembro, acho que é BMW, né? Faz com a PEN, né? Um trabalho de longo prazo, de deixar essas marcas muito próximas, fazer ações que possam ecoar por anos após anos, que se conectem, que façam sentido, e não que do nada ele vai lá e meta uma marca no braço, meta uma marca no peito, bota o dinheiro e falou, é isso aí. Não, eles querem fazer trabalhos de conexão. E sabendo que um time vai estar lá durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele vai poder entregar mais dinheiro para também ter mais retorno, vai poder ter mais entregas do outro lado do time. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fica muito próximo disso ainda quando a gente fala de time, que é a estabilidade pro time. Um dono de time, sabendo que ele vai estar lá para sempre, que o time dele não vai cair, ele vai poder fazer um contrato de longo prazo com o jogador, ele vai poder chegar para o jogador e falar assim, olha, assina comigo por 3 anos. Eu vou estar aqui e o jogador fala, porra, esse time tá aqui, vai estar aqui há 3 anos, vou assinar. Quero isso, quero isso, quero isso, o time fala, beleza, tá aqui, o contrato é esse, seu salário é esse, você vai ganhar esse bônus, aquilo, é isso que você quer, tá tudo certo, assinou. 3 anos. Estabilidade para o time planejar e pensar a longo prazo, e estabilidade para o jogador também saber que a sua carreira vai estar segura se ele desempenhar bem nesses 3, 4, 5 anos, 2 anos que ele vai assinar. Isso torna o cenário muito mais estável, fazendo com que o time possa apostar em novos talentos, pegar nomes que hoje em dia não são medalhões, e ir trabalhando a mentalidade, a gameplay, botar uma comissão técnica, fazer com que esse time alcance um objetivo daqui a um tempo. Uma coisa que acontece o tempo inteiro na NFL e na NBA, por exemplo. Você pega um time que passou anos sendo saco de pancada. Daqui a pouco, do nada, o time explode, começa a ganhar tudo. Por quê? Porque ele fez lá atrás um trabalho para ele começar a arregaçar daqui a 2, 3 anos. E aí ele vai lá e começa. E começa a ganhar, e começa a dar frutos, e começa a dar tudo certo. E aí o time começa a embalar. Mesmo que ele não seja campeão direto, ele vai estar sempre entre as cabeças. Porque o trabalho a longo prazo foi visto. Quando a gente fala de uma liga de acesso, liga com série A, B, C e D, você sempre está pensando em split a split. E aí você vai lá e a tendência que fazia, que antigamente acontecia muito, era sempre buscar super time. Né? Ah, não, contrata os melhores, contrata um monte de coreano, traz os caras pra cá, acabou o split, troca o time, acabou o split, troca o time, acabou o split, troca o time, porque eu tenho que estar aqui no CBLOL, eu tenho que ganhar agora, eu tenho que estar o tempo inteiro aqui. E aí os times se desfaziam o tempo inteiro, o cenário não evoluía, esse conhecimento não se difundia, porque os mesmos jogadores ficavam sempre eles ali rotando, porque até pro fã, né, ele olhava assim um time e contratava, sei lá, o BRTT, o Revolta, e aí automaticamente os fãs falavam, ok, essas são contratações foda. Mas aí se um time fosse lá e contratasse um cara do Academy, ia dizer, porra, tá de sacanagem, porra? Tá pegando um moleque novo aí de solo kill, tendo, sei lá, esse aqui é pra quem é das antigas, hein? Tendo o Leco aí disponível pro top, tendo o Yetis pro mid, porque a comunidade, em geral, vai tender para nomes mais conhecidos. E até os próprios times, é mais seguro para eles. Mesmo que eles não sejam campeões, eles sabem que aquele jogador que tá lá, macaco velho há um tempo, ele vai manter o time no campeonato. E ele precisa estar no campeonato. Mesmo que ele não seja campeão, ele vai preferir ficar com um time estável do que apostar em 5 moleques que poderiam ser um grande sucesso serem campeões, mas eles podiam ser rebaixados também e ele perder a vaga. Então, esse é um ponto muito importante. Você permite aos times acreditarem em novos talentos. Você permite ao time se planejar para agora ele tá ruim, mas para daqui a 1 ano, 2 anos, ele ser o melhor do Brasil. Além disso, o ponto positivo que eu vejo também é o desenvolvimento da própria liga, né? Porque quando você tem os times donos das vagas da franquia junto com a organizadora, que no caso é a Riot, eles vão tomar essas decisões em conjunto. A Riot não pode mais chegar top-down e dizer isso que vai acontecer, acabou, foda-se. Não, existe um conselho.
Os times participam desse conselho, fazem reuniões, não sei se é semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas eles fazem reuniões para saber como é que o campeonato vai andar, quais são os regulamentos que têm que ser adequados, como é que vai ser a transmissão, como é que as coisas vão acontecer. Então, estando todo mundo na mesma página, estando todo mundo dentro dessa conversa, mais alinhamento vai poder acontecer. Menos conflitos tendem a acontecer. Porque no final das contas tudo vai ser votado, tudo vai ser opinado, todas as ideias vão ser cumpridas, todas as ideias vão ser pelo menos ouvidas, e com isso o cenário ele vai se profissionalizando em diversos níveis. Não só nos times e o próprio campeonato, mas em tudo. Você vai ter mais estabilidade para contratar caster, para contratar a equipe técnica, para contratar técnica mesmo de transmissão, o diretor de transmissão, o coordenador, o câmera, a estabilidade do próprio time lá, trazer um videomaker, um editor. O cenário ele vai estar mais estável, trabalhando com mais tempo, trabalhando com longo prazo, trabalhando com investimentos mais certos. E isso vai permitir com que todo o ecossistema comece a crescer cada vez mais e deixe a liga cada vez mais estável. Pontos negativos, para não dizer que eu tô só elogiando aqui franquia. Aí eu busco lá, realmente, aquele outro ponto que vocês tinham comentado bastante lá quando a gente fala de liga de acesso. Sim, quando você tem um campeonato franqueado, você não tem séries. E, consequentemente, o aparecimento de novos nomes é muito menor. Enquanto você tem uma liga de acesso que o tempo inteiro tá renovando, aparecendo gente nova, 5 moleques que se juntaram, conseguiram uma vaga pra Série B e surpreendem, na liga franqueada isso não existe. Na Riot, especificamente, existe um regulamento onde cada time tem que ter um time de academy. Em algumas ligas isso não existe. A NFL, por exemplo, eles não têm nenhuma liga de acesso. O college football, ele é uma iniciativa dos colégios, das universidades. Então, as universidades, como um método de incentivo de carreira, de futuro dos seus estudantes, eles têm os seus campeonatos gigantescos de futebol americano, e aí a NFL vai lá, olha tudo que está acontecendo, e aí faz o draft. No início do ano, eles vão lá e selecionam novos jogadores para os times, sendo eles que vêm da universidade e até talentos parados também que não estão mais na universidade. Mas o college football, ele não é da NFL. Já a NBA, por exemplo, tem a J-League, né, que é a liga de acesso, onde eles têm lá talentos para se desenvolver. É bem parecido com a Academy, os times da NBA são donos de times da J-League para desenvolver novos talentos e eles poderem acessar ali a NBA no futuro. Que é um modelo que eu acho que a Riot quis ficar mais próxima no final das contas, né? Cada um dos times aqui do CBLOL tem, obrigatoriamente, que ter um time de Academy, mas é isso. Aí varia muito da visão que os times vão ter. E esse é um ponto negativo que a gente pode abordar também. Alguns times podem levar muito a sério o Academy. E entender qual é o contexto do Academy, como foi o último vídeo que a gente comentou. O grande ponto do Academy não é você ser campeão do Academy, não é ali você conseguir copar o Academy, botar jogador velho no Academy pra poder dizer eu sou campeão, ganhei, tô ali regaçando todo mundo. Não. O grande objetivo do Academy é você descobrir novos talentos para repor os talentos da liga principal quando eles pararem de jogar, quando o nível deles cair. Então tem equipes que vão olhar para o Academy e vão olhar com olhos positivos, fazendo um trabalho certo para revelar novos talentos, e tem equipes que vão deixar o Academy sucateado ou trabalhar o Academy da maneira que eu julgo de maneira inapropriada. E com a liga de acesso, essa rotação de jogadores e aparecimento de novos nomes é realmente indiscutivelmente maior. Então um ponto negativo das ligas franqueadas é o aparecimento de novos talentos. De fato é mais lento, de fato são menos pessoas aparecendo, você pode ter ali vários jogadores que poderiam estar tendo chance de aparecer em ligas A, B, C e D, que nunca vão aparecer porque não vão ter a chance de serem escolhidos, apontados, indicados por alguém e vão desistir de ser jogadores profissionais, então, infelizmente sim, esse é um ponto que acaba pecando as ligas franqueadas. Um outro ponto negativo também acaba se batendo no mesmo ponto de renovação de jogadores para times. Você acaba impedindo novos times de aparecerem e deixa que novos times só apareçam como grandes empresas. Então, toda vez que um time vai aparecer agora no CBLOL, vai ter que ser uma mega empresa com dinheiro do caralho que vai entrar para comprar uma vaga. A gente ouviu agora com esses times novos aparecendo aí, papo de, não sei se é verdade, vagas sendo compradas por 10 milhões de reais. Né? Então, eu nunca vou poder juntar 5 amigos meus e jogar a Liga de Acesso e chegar no CBLOL, porque agora esse acesso ela vai se dar somente a pessoas com muito dinheiro e não mais só com muita vontade. Vai ter que ser business.
Mas, ao mesmo tempo, isso é um ponto muito positivo para a liga, porque quem olha para a liga como business está se importando em que a liga evolua no final das contas. Então, acaba sendo ali um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. E aí, um ponto negativo também a longo prazo é um dos pontos que foi positivo, que quando a gente estava falando lá atrás, que quando os times viram franqueados, eles viram donos da vaga e por isso eles podem conversar entre si, conflitos tendem a acontecer menos porque eles vão se reunir, mas quando você pensa isso a longo prazo, se algum desses times que antes estava ali alinhado, se reunindo, fazendo o correto, começa a deslizar, o fato dele ser dono da vaga pode contar contra. Então, se não tiver um regulamento específico para você expulsar, para obrigar um time a sair de uma liga franqueada, com o passar do tempo, caso esse time comece a se tornar um incômodo para a liga, seja por desempenhos pífios consecutivos, o cara tá ali claramente para farmar dinheiro, sabe? Porque quando você compra uma vaga na liga, você ganha direito a muitas coisas. Você tem ali o direito de transmissão, você tem uma porcentagem específica, que eu não sei dizer quanto é, de alguns lucros de patrocínios, de visão, de colocação e etc. Começa a entrar um dinheiro de patrocínio, porque o patrocinador sabe que a marca dele vai estar exposta lá, ganhando ou perdendo, a marca dele vai estar na cara de muita gente, então é mais uma verba que pode acontecer. Então, um time que se acomode a longo prazo vira um incômodo para a liga, tanto competitivamente falando, tanto também em negócios, em business falando. Então, é aquele ponto que é muito positivo ao meu ver, que é o time tá fixo lá para poder fazer o melhor para a liga. Caso um time comece a ficar mal intencionado, vira um ponto negativo, que ele vai começar a fazer muito mal para a liga. E aí tem que ter um recurso no regulamento de caso algum time assim apareça, ele seja ejetado da liga. Bem, colocando os dois pontos, o vídeo já tá gigantesco mais uma vez. Eu acho que é isso. De um lado, a gente tem a liga de acesso, aonde ela não permite que os times pensem a longo prazo, eles têm que sempre pensar no agora, não pode pensar no amanhã. Os times têm que ser sempre aqueles times que vão se desmontando, parecendo pecinha de Lego ao longo do caminho, porque ele tem que estar sempre tentando ganhar o tempo inteiro, ou pelo menos se manter no CBLOL, para não perder as regalias de ser um time CBLOL, e com isso não dá para você investir no cenário, que consequentemente vai ficar mais sucateado, não vai ter tanto investimento, não vai ter tanta profissionalização, o tudo para ontem acaba não funcionando no final das contas, e pode acabar sendo bastante prejudicial para consolidação. Revelação de talentos, não. Esse é um ponto muito positivo. Por outro lado, ela vai poder revelar mais pessoas, ela vai poder dar mais espaço para novas pessoas que não têm milhões e milhões para investir, começar a criar o seu time, quem sabe um dia virar uma grande potência caso ele consiga alcançar resultados, e o giro de talentos em todas as áreas vai ser bem maior. Pelo outro lado, a liga franqueada, ela traz estabilidade. Ela traz ali um jogo mais consolidado, um cenário com mais investimento, um pensamento a longo prazo, que no final das contas é o que todo mundo quer, saber que tem um salário amanhã, saber que tem um contrato amanhã, que a sua carreira não vai acabar do dia para a noite e que o cenário, acima de tudo, vai continuar independente do que aconteça. Quem ganha e quem perca, amanhã, depois, outro ano, vai ter CBLOL, porque isso é um fato. Só que, por outro lado, também prejudica bastante ali o aparecimento de novos talentos, o aparecimento de novos times. Você fecha para o mundo super empresarial, onde só as mega corporações com muito dinheiro vão ter dinheiro suficiente para comprar uma vaga num campeonato desse e poder iniciar o seu projeto. Mas que, de novo, acaba sendo um ponto positivo, porque quando um time desse entra, quando uma organização dessa entra com tanto dinheiro e tanta disposição, quer dizer que ele está disposto a investir no cenário e, consequentemente, o cenário vai crescer. Nesses nuances ainda falta muita coisa para ser falado, como por exemplo o Enalec, onde não existe um academy, eles preferiram fazer ligas regionais para espalhar mais ali, mais possibilidades de mais pessoas aparecerem, o que supre de certa maneira o aparecimento de novos talentos, porque você vai ter muitas ligas acontecendo, o que na minha vista, que a minha visão é muito melhor do que o cenário de academy. Eu inclusive fui um grande defensor aqui no Brasil, já que a gente é um país de condições continentais, né, um território muito grande. Na minha visão, dá pra gente, em vez de academy, ter um campeonato regional, cada estado ali ter o seu campeonatozinho, visto pela Riot ou por parceiros, para gerar mais engajamento, para gerar mais nomes, mas isso é um papo para outro vídeo. O importante agora é saber da sua opinião. Com prós e contras de ambas as situações colocadas, o que é que você gosta mais? Liga franqueada? Liga de acesso? Faltou alguma coisa para eu falar aqui? É óbvio que faltou. São pouquíssimos minutos para não ficar um vídeo parecendo um podcast por aqui e muito assunto para ser falado. Mas diz aí, fala aqui nos comentários,
qual formato você gosta mais agora de escutar tudo isso que eu coloquei pra vocês. E se eu deixei de falar alguma coisa, comenta aqui também e mostra o porquê é que você gosta desses dois formatos. E o meu veredito, eu acho que vocês já sabem. Eu gosto muito da liga franqueada. Por gostar de esportes americanos e ver que isso funciona muito bem. E 2, pela estabilidade do cenário que isso traz. Né? Por mais que existam fatores negativos, eu acho que a gente olhar para o cenário e saber que independente de eu estar aqui, da PEN, do BRTT, do Revolta, do Kami, de qualquer pessoa, de qualquer time, o CBLOL vai continuar. Porque existe investimento, existe pensamento a longo prazo, existe pessoas querendo colocar dinheiro ali e existem também times e jogadores que vão estar sempre lá porque a franquia permite isso. No caso, essa é a minha visão, é a minha opinião. Deixa a sua também, deixe também o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas redes sociais e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia, desculpe por mais um vídeo gigantesco, mas é isso, o objetivo daqui é a gente quebrar o gesso sobre assuntos e poder então dar sempre a nossa opinião de maneira mais educada e embasada possível, beleza? Então é isso, galera, até semana que vem e não perca, segunda e terça vai ter bastidores do CBLOL e toda quinta-feira tem Quebrando o Gesso. É isso, até a próxima, tchau, tchau.